Já estamos a meio do mês de janeiro e ainda falta aqui muito trabalho para ser feito no mercado de transferências do Benfica. Descobre todas as novidades neste vídeo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe canada. Benjamin Rolaiser vai ser mesmo um jogador do Benfica neste mercado, existindo a forte possibilidade de ele ser inscrito já na próxima semana. O processo relativo à transferência do Estudiantes de La Plata está já na fase da troca de documentação e o acerto de pequenos detalhes, ao ponto do jogador já estar a fazer as malas para rumar a Lisboa. O tem 23 anos, deverá viajar ainda esta semana, falta decidir o dia em concreto. Virá acompanhado pelo seu pai e pelo empresário Carlos Espinosa, o mesmo que acertou já com os encarnados, um contrato agora válido por 5 temporadas e meia, ou seja, até junho de 2029. Recordo que o Benfica já tinha alcançado um pré-acordo por uma transferência para a próxima época, mas houve uma mudança de planos para o jogador chegar já em janeiro. O Benfica terá garantido um acordo com os Estudiantes para a transferência de Rolaiser por um montante de 9,5 milhões de euros por 90% do passe. A imprensa argentina assegurou que já chegou uma delegação de emissários do Benfica para finalizar a contratação do jovem extremo, sendo possível que no lote de viajantes esteja incluído o empresário Eugênio Lopes, que representa Otamendi e tem relações muito próximas com os dirigentes dos Estudiantes. O jogador deve então viajar para Lisboa nos próximos dias, fazer exames médicos e testes físicos e assinar com o Benfica. A situação de Rolaiser mudou, dado que deve haver uma saída no ataque. Gonçalo Guedes está muito perto de abandonar o Benfica, apenas um ano depois de ter regressado por empréstimo do Wolverhampton, sem nunca ter conseguido se afirmar, em parte devido às várias lesões que ele tem tido. Até agora soma apenas 280 minutos em 14 jogos nesta época, dos quais só foi titular em 2 partidas. É esperado que Guedes deixe a luz para jogar com regularidade, o que dificilmente vai acontecer no Benfica, e de acordo com informações adiantadas pelo jornal espanhol El Periódico Mediterrâneo, o internacional português já terá tudo acertado com o Villarreal, pelo que neste momento aguarda apenas que a direção liderada por Rui Costa lhe dê luz verde para seguir viagem, algo que deve acontecer depois da Final Four da Taça da Liga. A mesma publicação acrescenta que tal está neste momento apenas dependente também da aquisição de um reforço para a frente do ataque do plantel às ordens de Roger Schmidt, sendo que esse jogador é Benjamin Rolaiser dos Estudiantes, como já tivemos a falar. O Clube da Luz acredita que esta operação vai ficar selada antes do final de janeiro, pelo que o avançado de 27 anos terá a carta livre para regressar à La Liga, onde já representou o Valência entre 2017 a 2022. Recentemente, Martin Schmidt, diretor desportivo do Mainz, garantiu desconhecer qualquer acordo do Benfica com o Leandro Barreiro, médio de 24 anos, que termina contrato com o clube alemão no final da temporada. Benfica, só sabemos disso através da comunicação social, não há nada, não fomos contactados. O Mainz apresentou uma proposta para a renovação de contrato pouco antes do Natal, explicou Martin Schmidt em declarações à revista alemã Kicker. O jogador está em final de contrato, portanto o Benfica não tem nada de negociar ou falar com o clube em questão, e sim com o jogador e o seu empresário, portanto é perfeitamente normal que os dirigentes do Mainz desconheçam todo o processo. Recordo que o Benfica já terá chegado a um acordo com o internacional luxemburguês, que se encontra no Mainz desde o verão de 2016. Nesta época, o médio de 24 anos soma 23 jogos, com 1961 minutos em campo, com 2 gols marcados e uma assistência. A chegada de Álvaro Fernandes ao plantel liderado por Roger Schmidt empurra David Jurasek para fora da luz. Sem conseguir afirmar-se, dá-lhe ao peito o lateral esquerdo contratado no início da época. Prepara-se para deixar o Benfica neste mercado de janeiro, sendo que interessados não lhe faltam. Além de Lan, do Rangers e do Marselha mostrarem-se bastante interessados, o futebolista suscita também a cobiça de alguns emblemas oriundos de Inglaterra e da Alemanha. Contratado por 14 milhões de euros, Jurasek lesionou-se com o Boa Vista na primeira jornada do campeonato e desde o regresso sentiu sempre muitas dificuldades em convencer Roger Schmidt. Até agora soma apenas 480 minutos em campo, divididos em 12 jogos. A última partida em que ele participou foi a 29 de dezembro, na vitória por 3-0 frente ao Famalicão, onde fez apenas 17 minutos. E com os problemas físicos de Bernat, Morata acabou por ser o escolhido pelo técnico alemão para fazer a posição de lateral esquerdo. Aquilo que o Benfica deseja é encontrar um clube onde David Jurasek possa jogar com frequência, ganhar confiança e valorizar no mercado. Uma decisão final sobre o seu futuro será feita no próximo verão. Com a chegada de Marcos Leonardo, há 4 avançados no plantel do Benfica e deve haver uma saída ainda neste mercado.
Petar Musa é quem está a ser mais cobiçado e não conta com muito espaço nas contas de Roger Schmidt. A saída em janeiro, embora não seja garantida, é o cenário mais provável. O avançado de 25 anos conta com muitos clubes interessados. Tem propostas de Itália, Bolonha, Alemanha, União Berlim e da MLS. O Benfica contratou Musa ao Boa Vista por 6,5 milhões de euros e só aceita deixar sair o internacional croata em caso de arrecadar lucro com essa movimentação. Tal como no caso de Guedes, a decisão do Benfica só será tomada depois dos compromissos da Final Four da Taça da Liga. Os encarnados jogam com o Estoril dia 24 e, se derrotarem os canarinhos, vão discutir a final dia 27. Há também a questão da lesão de Kasper Tengstedt, mas o avançado nórdico que recupera de lesão muscular deve estar apto para voltar à competição antes do final do mês. É uma pena deixar sair Musa, que se revelou um avançado muito interessante a sair do banco, uma verdadeira arma secreta, mas acaba por ser um avançado com mais mercado e aquele que terá menos hipóteses de ter minutos num futuro próximo. Houve também alguns rumores do interesse do Paris Saint-Germain avançar para a contratação de António Silva já no próximo verão. O jornalista italiano Gianluca Di Marzio, da Sky Sport Itália, escreveu que o jogador do Benfica é a grande prioridade do conjunto francês. A mesma fonte escreve ainda que Lenny Yoro, defesa do Lille de Paulo Fonseca, é outro dos nomes que está no topo da lista dos parisienses. Mas apesar de António Silva estar no topo das prioridades dos campeões franceses, o jornalista adianta que o negócio só deverá avançar no próximo mercado de transferências. Aliás, o Benfica não tem qualquer interesse em deixar sair nenhum dos jogadores mais importantes neste mercado de inverno. Entretanto, o Benfica desmentiu que existia qualquer direito de preferência sobre João Neves. Durante o dia surgiram várias notícias a dar conta que o Manchester United já falava com os encarnados e que inclusivamente teria assegurado direito de preferência sobre a transferência do jovem médio de 19 anos no próximo verão. Em comunicado oficial, as águias garantem que não encetaram com o Manchester United ou com qualquer outro clube conversações sobre esse jogador oriundo da sua formação. Ainda no comunicado lançado no site oficial, o emblema encarnado escreve ainda que não pretende iniciar conversas com vista a uma possível transferência do internacional português, pelo que garante serem falsas quaisquer informações que apontem noutro sentido. O Benfica também aproveitou para anunciar oficialmente uma saída que há muito já sabia que ia acontecer. As águias anunciaram um acordo com o Vasco da Gama do Brasil para a transferência a título definitivo do João Vítor, contratado pelo clube no verão de 2022. O defesa central disputou 5 jogos de águia ao peito, sendo emprestado ao Nantes no mercado de janeiro da última temporada. Agora o jogador regressa ao Brasil para assinar pelo Vasco da Gama. Os valores do negócio não foram oficialmente confirmados, mas o preço da transferência terá sido a rondar os 8 milhões de euros, 6 milhões em preço fixo e outros 2 mediante o cumprimento de objetivos. No comunicado oficial publicado no site, o Benfica deseja as melhores felicidades a João Vítor para esta nova fase da sua carreira. Entretanto, o jogador também foi apresentado como reforço do Vasco da Gama. O central de 25 anos assinou um contrato válido por 5 temporadas e procura relançar a carreira depois da menor utilização no Clube da Luz. O Vasco da Gama é um clube tão grande no cenário nacional e mundial. A primeira impressão é muito boa. O diferencial da Europa é o dia-a-dia em termos de dar 100%, porque se não deres, não vais jogar, independente de quem sejas. Infelizmente o futebol brasileiro está um pouco amador em relação à Europa, não há espaço para errar, temos de estar sempre focados em acertar, apontou o defesa brasileiro. É um problema que está prestes a ficar resolvido. Gabriel, médio de 30 anos, que passou os últimos anos emprestado para o Benfica ao Al-Gharafa do Qatar e aos brasileiros do Botafogo, vai rescindir o contrato que ligava aos encarnados até junho de 2025 e assinar pelo Fluminense por 3 anos. Gabriel ganhava 1,1 milhões de euros limpos por época no Benfica, o que representava, portanto, o encargo passado encarnada a rondar os 2,3 milhões de euros por temporada com o jogador. Desportivamente, o médio não tinha espaço no plantel às ordens de Roger Schmidt e a rescisão foi a solução encontrada para um jogador que há muito já era um problema para resolver por parte da direção encarnada. O médio chegou à Luz em 2018-2019, contratado aos espanhóis do Leganés por valores perto dos 9,7 milhões de euros. Fez 100 jogos oficiais pelo Benfica e marcou 5 golos, sagrando-se campeão nacional em 18-19. É uma saída que acaba por ser natural. Pena não ter sido possível conseguir uma venda para garantir aqui algum dinheiro, mas era um jogador sem futuro no Benfica. Mas o Benfica também está atento no reforço da formação e há 2 jogadores do Oliveira do Hospital, equipa que milita na Série B da Liga 3,
que têm sido observados. As Águias estão atentas a uma dupla brasileira, tal como o Sporting Braga, que também está bastante atento nestes dois jogadores. O primeiro é Marlon Oliveira, 18 anos, é médio, chegou esta época a Portugal proveniente do Palmeiras, tendo realizado nesta temporada 6 jogos pelos Júniores, 3 gols marcados e 5 pela equipa principal. O outro é Flávio Nascimento, 18 anos, que é ponta de lança e também cumpre a primeira época no clube, depois de ter passado pelo Grêmio São Carlense. Nesta época, Flávio Nascimento conta com 8 jogos pelos Júniores, com 11 gols marcados, tendo também 2 partidas na equipa principal. É sempre importante olhar para as divisões mais baixas, pois há jogadores de muito valor e que podem ser aproveitados. Tivemos recentemente o exemplo de Zé Melro, que foi contratado na temporada passada à União de Santarém e que tem estado muito bem nesta época. 11 gols marcados em 13 partidas pelo Sub-23, tendo-se já estreado pelo Benfica B. Deu divisão de pontos na Liga Revelação. A equipa Sub-23 do Benfica visitou e empatou diante do Gil Vicente por 2-2 no encontro a contar para a segunda jornada de apuramento para o campeão da Liga Revelação. A equipa encarnada entrou bem no encontro e adiantou-se no marcador aos 20 minutos de jogo por intermédio do inevitável Zé Melro. Contudo, o Benfica passou por dificuldades depois da vantagem. André Simões fez o empate aos 30 e o Benfica ficou reduzido a 10 homens apenas 4 minutos depois, após a expulsão de Tiago Parente. Em desvantagem numérica, os encarnados procuraram resistir ao desgaste físico e a um relvado em péssimas condições, tentando chegar novamente à vantagem. Essa chance estava guardada para Caiano Silva, que fez o golo aos 80, contudo uma desatenção de Jé Rego no meio-campo acabou por permitir o empate pós-gilistas por Malon Bibiano aos 85. Depois deste resultado, o Benfica segue com 4 pontos nesta fase da competição, fruto de uma vitória e um empate. Regressa às vitórias no futsal. Após 2 derrotas para o campeonato, o Benfica voltou a vencer e goleou o Caxinas por 5-0. É jogo a contar para a jornada 13 do Campeonato Nacional. O conjunto da Luz entrou melhor e abriu o ativo através de Diego Nunes aos 6 minutos. Até o intervalo, as Águias conseguiram ainda construir uma vantagem de 3 gols, com as contribuições de Igor de Souza aos 11 e Silvestre Ferreira aos 15. Já no segundo tempo, Rocha aos 31 e Diego Nunes aos 35 trataram de fixar o 5-0 final. Com este resultado, o Benfica passa a somar 27 pontos e está no terceiro lugar, a 7 do líder Sporting Braga. Em grande no voleibol, o Benfica mantém-se invicto no Campeonato Nacional ao vencer o reduto da Académica de Espinho. Os campeões nacionais venceram por uns confortáveis 3-0, num jogo em que conseguiram dominar em toda a largura. As Águias conseguiram controlar a partida desde o início, chegando a uma vantagem confortável por 18-25 no primeiro set. Já o segundo set foi disputado sob uma toada de equilíbrio. Foi preciso chegar às vantagens, mas o Benfica foi mais eficaz e venceu por 24-26. Já no terceiro e último set, as Águias, apesar de terem estado mal, foram mais assertivas nas jogadas decisivas e conseguiram fechar o jogo com uma vitória por 20-25. Ao fim da terceira jornada da Série A, que apurou os 4 primeiros para o play-off do título, o Benfica lidera com 17 pontos. Nas meias finais da Taça, o Benfica mantém-se na defesa do título na Taça de Portugal, depois de vencer na Luz o Portimonense num duelo entre equipas da Liga Portuguesa e referente aos quartos de final. As Águias venceram por 85-53. No pavilhão da Luz, o Benfica dominou o jogo por completo, conseguindo uma vantagem confortável por 40-29 ao intervalo. Tony Douglas, com 16 pontos, 3 ressaltos e 2 assistências, foi o melhor marcador do encontro e um dos destaques das Águias. Outro foi Ben Ramadan, com 13 pontos, 8 ressaltos e 3 assistências. O Benfica garante assim as meias finais, onde vão estar também o Imortal, o Porto e o Póvoa. Quem também seguiu em frente na prova rainha foi a equipa de Hóquei Patins. O Benfica goleou por 10-1 em trocamento nos 16 avos de final da Taça de Portugal. As Águias marcaram primeiro, mas viram o adversário da segunda liga empatar pouco depois. A partir daí, não mais permitiram qualquer reação do entrocamento, aumentando gradualmente a vantagem, que se cifrou no final em 9 golos de vantagem. Pelo Benfica, o Gonçalo Pinto marcou 5 golos, Lucas Ordóñez 3 golos e Diogo Rafael 2, enquanto que o Tento Torre do entrocamento pertenceu a Francisco Ferreira. Amigo, não te esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião sobre os temas que temos vindo a falar. Achas que é uma boa troca o Benfica contratar Benjamin Rolaiza já em janeiro e deixar sair Gonçalo Guedes? E qual é que é a tua perspectiva sobre a possível saída de Petar Musa? Estou muito curioso em saber a tua opinião. Deixa um gosto e subscreve o canal caso ainda não tenhas feito e deixa na caixa de comentários hashtag Mercado das Águias. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Saudações benfiquistas.